5 anos atrás, a família Yi foi exterminada na tragédia na vila Cloud Lake. Tudo isso aconteceu só porque o líder da família, que tinha o coração mole, salvou uma menininha e ofendeu os figurões da capital. Só um dos descendentes, Shan, caindo no lago, conseguiu escapar. Agora, 5 anos depois, ele dominou poderes surpreendentes capazes de derrubar deuses e abalar a terra. E agora, ele está voltando. E com sua volta, está trazendo ondas de desespero e sangue, para acabar com todos aqueles que ele busca vingança. Eu vou fazê-los pagar por seus pecados 1000 vezes mais, diz Shan com um ódio mortal. Ele volta como um deus, com sede de vingança, e promete que dessa vez vai proteger as pessoas importantes para ele. Chegando na cidade, Shan vê uma moça com uma sombra estranha. Ele toca no ombro dela e diz que vai acontecer uma coisa muito ruim com ela, e diz para ela derramar um pouco de sangue para evitar futuros desastres. Mas a moça não entende nada. Ela procura algum lenço de papel na bolsa, mas acha que ele tá dando em cima dela, e sai brava dizendo que ele não tem chance com ela. O prota só tava tentando ajudar, e ainda foi xingado. E se pergunta se as mulheres da cidade mudaram tanto assim nesses 5 anos que ele ficou fora. Mas mesmo assim, ele entende a situação. Essa cidade não é como Kunlun, a cidade dele. Tá cheia de gente comum, então é normal que não acreditem nele. O prota nasceu na família Ye, na cidade de Shanshen. E mesmo ele sempre tendo sofrido bullying pelos colegas, ele até que era feliz com a família dele. Mas 5 anos depois, tudo foi arruinado, e ele não pôde fazer nada. A família dele foi desprezada e destruída, e no final, se a mãe dele não tivesse empurrado ele no Lago do Leste, ele provavelmente não teria sobrevivido. E com isso, ele foi achado pelo mestre dele, e foi levado para a cidade Kunlun, onde foi treinado. E agora, ele voltou para Shanshen, a mando de seu mestre para uma missão, e ele jura que todo o sangue que derramaram ele vai pagar em dobro. E enquanto o prota tá no ódio, uma aura negra aparece ao redor dele, e o povo ao redor começa a passar mal e ficar fraco. O prota então percebe que é por causa dele, e suprime a aura, e o povo começa a ficar aliviado, sem entenderem o que aconteceu. Então o prota dá um pulão dali para um prédio e decide se apressar e ir fazer primeiro o que o mestre dele pediu. Não precisa se apressar para se vingar agora. O grupo Huamei, uma das top 500 empresas na China e uma das empresas líderes na cidade. Chegando na frente da empresa, ele se pergunta se tá no lugar certo. Ele precisa encontrar uma tal de Xia Houxue. 3 dias atrás, o mestre dele falou que daqui a 100 dias, a Xia vai sofrer um desastre e acabará morrendo. E pelo destino, o prota tem o corpo dragão púrpura, que é possível acabar com esse desastre. E por isso foi enviado pelo mestre dele. O mestre dele contou que durante a época que ele viajou pela cidade de Shanshen, ele e a avó da Xia tinham um relacionamento de amor e ódio, e o prota se pergunta se essa Xia não é neta do mestre dele. Então ele se dirige para a entrada e os seguranças já fecham ele. Aí ele pergunta se tem alguma Xia Houxue e diz que precisa falar com ela. Os caras então perguntam se ele tem algum encontro marcado com ela. Ele diz que não, mas fala que tem uma coisa muito importante que precisa falar com ela, e diz que se não for incomodar, vai esperar ela na recepção. Mas o segurança manda ele parar ali, e diz que ela não é alguém fácil assim para se encontrar. E diz que o prota parece um mendigo, e fala que ele não pode ficar ali esperando ela, e manda ele sumir dali. O prota então olha para trás, emanando uma aura de assassino, e pergunta o que foi que ele disse, e os malucos já caem de joelho, sem saber o que aconteceu. E um deles diz que por um momento achou que ia morrer. Aí o prota diz para eles tomarem cuidado com o que falam, que só porque ele não é rico e não tá bem vestido, não significa que ele não é ninguém, e já senta cheio de marra e manda eles chamarem a gerente deles. Aí já começa a encher de polícia ali, e chega um maluco falando que é o chefe do departamento de segurança, e pergunta pro prota se ele já pensou nas consequências da perturbação que ele tá causando. O prota começa a emanar uma aura de novo, e diz que tá procurando uma tal de Xia Houxue, e fala pra eles não interferirem. O maluco já fica em choque, sentindo um cheiro forte de sangue vindo do prota, e tendo a sensação que o prota vai matar eles igual um inseto. Então, o cara fica mansinho, pede desculpas e diz que a senhora Xia ainda não chegou, e fala pro prota deixar o cartão de contato dele, que quando ela chegar, ele vai avisar pra ela ligar pra ele.
O prota fica decepcionado que ela ainda não tenha chegado e diz que aí não tem o que fazer mesmo. Mas senta de novo e diz que, como não tem nada para fazer, vai ficar esperando ela chegar e diz pros malucos voltar pro trabalho deles. O maluco não gosta nada dessa ideia, pensando consigo que se deixar um cara perigoso assim ficar na entrada, vai acabar perdendo o emprego. Aí ele cria coragem e fala que não vai dar certo isso não, e fala pro prota se retirar. E nessa confusão, vai chegando alguém. Uma princesinha chega dizendo que ela vai cuidar disso. Uns malucos fica babando querendo saber quem é a mocinha. E um deles diz que é a diretora Suni. E diz que a única pessoa que consegue competir com ela em termos de beleza é a CEO Xia Hoshue. Ela vai se aproximando e os malucos falam que é perigoso ficar ali. E ela diz que entende, mas eles não precisam se preocupar. Ela chega no prota e diz que o nome dela é Suni e pergunta se tem algo que ela possa fazer. O prota fica surpreso quando ouve esse nome e reconhece ela. Já se passaram 5 anos. Mas das pessoas que ele nunca esqueceu e jurou que ia proteger, a Suni é uma delas. No tempo de escola, ele sentava no lado dela, e durante um ano todo eles sempre tiveram um bom relacionamento, mas depois no ensino médio, por causa da diferença de status, eles quase não tinham contato um com o outro. Até o dia do incidente na Vila Yunhu, onde o prota quase morreu e foi salvo pelo mestre, e foi aceito na família Ye. Naquela época, a família Ye foi traída e se tornou uma existência que todas as famílias queriam destruir. Então, para derrubar a família Ye, todas as famílias anunciaram não ter mais contato com a família Ye, e o grupo Tia Zeng, fundado pelo pai do prota, foi roubado. Quase todo mundo estava sob a sombra daquele homem na capital, mas a Suni, mesmo a família dela sendo contra, ela suportou os rumores e o medo, e foi buscar os cadáveres dos pais do prota para levar até o crematório. E depois daquilo, ela ainda ergueu uma lápide de 3 pessoas para a família do prota na montanha Céu Azul. E até hoje o prota se impressiona com tamanha dedicação dela. E ele não esperava encontrar ela hoje nesse lugar. Aí ela fica assustada com ele moscando, chegando muito perto dela, e ele pede desculpas. Então ela pergunta se tem alguma coisa que ela possa fazer por ele, e fica rindo dele moscando, pensando não sei no quê. Então ele diz que é porque ela parece com uma amiga de infância dele e acabou se perdendo nos pensamentos. Ela acha que isso foi uma cantada e diz que isso já tá fora de moda, e diz pros caras ali que já que ele quer esperar alguém, então é pra deixar ele esperar e não fazerem mais confusão. E ele fica impressionado que ela tenha mudado tanto nesses anos. Mas ele tá falando é dos peitos dela que ficaram bem maiores. Prota gado demais. Mas deixa isso de lado, o importante aqui é o assunto da Xia Houshui. Aí a Suni entra de boa no carro dela e toma um susto vendo um maluco dentro do carro dela. É o prota doidão. Ela pergunta quando que ele entrou ali e pergunta o que ele tá querendo. Ele diz que só quer uma carona. E ela perguntando se ele tá esperando por alguém, ele fala que não tem mais importância. Aí ela pergunta o nome dele, dizendo que não pode deixar um desconhecido entrar no carro dela. Então o prota vê uma sombra estranha nela. Percebe que é sinal de coisa ruim e sabe que não pode deixar ela se machucar e mente o nome dele, falando que se chama Makoto. O prota meteu um nome japonês. Então eles chegam em uma festa e os caras ficam babando nela e se perguntando quem é o carinha que tá com ela, porque é a primeira vez que ela vem pra uma festa com um cara, e se perguntam o porquê do prota tá mal vestido assim. Então eles já vão entrando. E já chegam uns empresários insistindo pra ela beber com eles. Aí o prota já entra no meio dizendo que vai beber com eles no lugar dela. Os caras ficam bravos perguntando quem é ele. E quando o prota vai falar o nome dele, a Suni fala pra ele que ela mesma vai cuidar disso. Ela diz que não é boa em beber e que só vai tomar alguns goles e espera que eles entendam. E fala pra eles não zoar com ela. Aí os caras ficam babando nela, e na mesma hora já chega outro maluco elogiando ela, e ela já olha meio em choque porque conhece o cara. Esse é o Shen Feng. Segundo o jovem mestre da família Shen, na última vez teve treta, a Suni jogou uma taça de vinho na cara dele, então ele já chega dizendo pra ela que na última vez ela saiu sem dar um tchau. E foi humilhante pra ele, e então hoje eles vão ter que beber uma garrafa de vinho pra fazer as pazes. E ele diz pra ela entender que isso não é um pedido. Isso é uma ordem. Então ela diz que não é boa bebendo e que vai acabar causando problema pra ele. E pergunta se uma taça só já não tá bom, enquanto lembra que da última vez ele colocou uma coisa estranha no vinho dela, que provavelmente era alguma droga, e por isso que ela jogou na cara dele. Então ele diz que já reservou uma suíte presidencial, e mesmo se ela beber demais, ela já tem um lugar pra dormir, e pressiona ela pra beber. Ela fica sem saber o que fazer,
porque esse Shen Feng, quando quer uma mulher, ele faz de tudo pra dormir com ela, até droga ela se precisar, e ela acha ele um lixo. Ele pressiona ela ainda mais, dizendo pra ela parar de se fingir de santinha, e que hoje ela vai beber sim o vinho que ele trouxe pra ela. Ela lembra que nasceu em uma família comum, e desistiu cedo dos estudos pra trabalhar, e demorou muito tempo pra conseguir a posição de diretora, e comparado a um filho mimado de uma família rica, ela não é nada. Então o prota já toma a garrafa da mão do maluco, o maluco fica louco, e o prota quebra a garrafa na cara dele. O maluco fica gritando de dor no chão e perguntando quem diabos é o prota, e diz que nem o pai dele nunca bateu nele. E o prota pergunta quem diabos é ele, e diz como ele se atreve a forçar ela a beber. Os outros ficam tremendo de medo, porque esse maluco é filho de gente importante, e eles acham que o prota tá lascado, já que a família do maluco tem um mestre de artes marciais no lado deles, e acham que dessa noite o prota não passa. E a Suni fica preocupada de ter envolvido o prota nessa treta, e já se apressa dizendo pro maluco que ela vai beber o que ele quiser e o tanto que ele quiser, e fala pra ele deixar o prota ir embora, porque é amigo dela. Mas o maluco descontrolado já pula nela dizendo que ela não tem direito de escolher nada, e que não só ela tá em perigo agora, mas o moleque do amigo dela também vai morrer. E diz que nessa noite ele não vai só se divertir, ele vai se divertir na frente do prota. E enquanto ele tá falando, o prota já tenta acabar com a linhagem dele. O maluco só falta botar os olhos pra fora e fica agonizando no chão e dizendo que quer que o prota morra. Aí o prota pega o cara pelos cabelos e pergunta quem é que ele quer que morra. E pergunta que tal eles verem quem dos dois morre primeiro. Aí já chega uma tropa de terno e um figurão mandando o prota parar. Mas o prota nem liga. E o velhão fica louco mandando o prota soltar o maluco. Esse velhão aí é o cabeça da família Shen Zeng, mas o que será que ele veio fazer aí? E esse outro velho do lado dele, será que é o lendário artista marcial antigo? E agora a Suni vê que o bagulho ficou louco, e o maluco fica gritando pedindo ajuda pro pai, aí o prota solta o maluco, que vai correndo pro pai igual uma criança. Então o prota olha pro velhote, e já vê que não é qualquer velho. Enquanto isso, o maluco fica choramingando, mandando o pai dele fazer alguma coisa. O pai dele manda ele calar a boca e sair da frente, e pergunta pro velhote quem é aquele rapaz. E o velhote diz que ele também é um artista marcial, mas pela idade não deve ser grande coisa. Aí o prota olha pra eles e pergunta se eles querem mais alguma coisa, então o pai do maluco diz que já passou vergonha vindo até ali, e pergunta o que mais poderia fazer, e dizendo que tem um bom coração, ele fala pro velhote deixar o prota vivo se ele implorar por perdão. Aí o velhote, indo na direção do prota, diz que é raro aparecer garotos tão jovens e com tanta habilidade, mas é uma pena. O prota então fala pra Suni ir pra trás, que ele vai cuidar disso. E o velhote, olhando pro prota, diz que ele mexeu com a pessoa errada e avança no prota na maior velocidade. E colocando a mão no ombro do prota, fala pra ele implorar por perdão. E aí ele vai deixar o prota vivo. A Suni fica impressionada com a velocidade do velhote e se pergunta se esse é o tal artista marcial antigo. Mas o prota continua suave ali e ainda zoa com a cara do velhote, perguntando se ele já escolheu o caixão dele ou se tem alguém na casa dele pra fazer o funeral. O velhote fica louco e parte pra cima mandando o prota ir pro inferno. Mas o prota desvia e mete um socão na boca do velhote e afunda ele no chão e fala que o velhote é bem malvado por tentar um ataque surpresa. Todo mundo ao redor fica impressionado e o prota pergunta quem vai ser o próximo, e o velho e o filho já começam a passar mal, achando impossível o velhote ter perdido pra um moleque. E o velhote pergunta quem diabos é o prota, e o prota, olhando pra ele, diz que ele não merece saber. E o povo ouve um som tão alto que quase fica todo mundo surdo e pega de cheio no velhote. E os caras ficam sem entender nada, com os ouvidos latejando e se perguntando se isso foi porque o prota gritou. E o prota, se aproximando do velho, pergunta se ele tem o coração bom e se é pra implorar por perdão, pensando consigo que a família desse velho teve participação na queda da família dele. E o velho fica apavorado, mandando alguém parar ele, e os malucos se ajuntam e vão pra cima do prota, achando que vai ser fácil só porque ele tá sozinho, e já pensando que vão ter um aumento no salário. Mas o prota acaba com eles rapidinho e diz que pessoas normais não conseguem fazer nada contra ele. Aí o velho e o filho já ajoelham e chamam o prota até de mestre, e o velho diz que é culpa dele por não ter educado o filho e pede pro prota poupar a vida deles, e o maluco diz que não sabia que a senhora Suni era mulher dele. E o prota zoa perguntando o porquê de eles já estarem de joelhos e diz que já tá na hora deles pagarem a dívida.
E de repente, já chega uma tropa com uma policial que já manda o Prota sair de perto dos dois. E ela, vendo os dois malucos ajoelhados no chão, fica chocada, se perguntando o que diabos o Prota fez pra chegar nessa situação. Então o Coroa já fica felizão, achando que tá salvo, e que mesmo que o Prota seja um artista marcial antigo, isso não tem valor diante das autoridades. Aí a policial olha pro velhote já acabado no chão e se pergunta se ele não é o famoso artista marcial da família Shen, e se pergunta o que foi que o Prota fez. Aí o Prota já pensa rápido, pega no cabelo do velho, pai do maluco, e fala pra policial que ele tentou molestar uma mulher, mas por sorte ele foi pego. Aí a policial já aponta pro Prota e ameaça atirar se ele não soltar o velho. Então o Prota fala que isso é pessoal e que ela devia ficar fora disso. Mas a policial acha que o Prota é doidão das ideias, porque mesmo que seja só uma briga normal, a polícia tem que intervir. E aponta pra ele de novo, dizendo que é o último aviso, mandando ele se render. Aí quando o Prota também já começa a sair do controle e emanar uma aura escura, a Sunny já segura o braço dele e pede desculpas, dizendo que agora ele vai parar, e fala pro Prota parar por aí. E diz que se ele não parar, ela vai deixar ele. O Prota fica um pouco indignado, mas ela insiste. E consegue acalmar ele e fala pra policial que ele já se rendeu, então não precisa atirar não. Aí o Prota pergunta se agora ele vai ter que esperar ser preso. E a Sunny diz pra ele deixar que ela resolve isso, que é só eles irem na delegacia prestar depoimento que vai dar tudo certo, já que ele só tava se defendendo. E o Prota diz que não faz diferença, que de qualquer jeito ninguém pode impedir ele de sair. Já na delegacia, um policial diz pra aquela policial que eles já assistiram o vídeo de vigilância do hotel pelo menos umas 10 vezes, e alguns dos conteúdos foram apagados, e o resto da filmagem mostra que Shen, o Prota, estava agindo em legítima defesa. A policial fica surpresa e pergunta se foi apagado mesmo e qual parte foi apagada. Então, o policial mostra o vídeo onde o velhote está indo na direção do Prota, e na outra cena o velhote já está caído no chão e não tem nenhuma imagem mostrando o que realmente aconteceu. E a policial fica sem entender nada, porque mesmo ela tendo chegado bem rápido lá, alguém ainda teve a oportunidade de deletar parte da filmagem. Então ela desconfia que deve ter alguma força ou alguém bem poderoso ajudando o Prota. Mas já que não tem evidências suficientes, eles vão ter que dizer que o Prota só estava se defendendo mesmo, e liberar ele. Então o Prota é liberado, e a Sunny sai pulando de alegria dizendo que ela estava certa, e diz que quando chegar em casa vai tomar um banho para tirar todo o azar do corpo. O Prota só fica olhando a alegria dela, mas fica preocupado que aqueles dois sejam um perigo para ela, e teme que quando ele sair da cidade, eles vão fazer alguma coisa com ela. Então ele tem que arrumar um tempo para dar um jeito naqueles dois. Então ela começa a olhar para ele e se pergunta o porquê que ela sempre sente que ele tem algum tipo de aura perigosa. Aí o Prota percebe ela moscando olhando para ele e pergunta o porquê que ela tá encarando ele, e ela disfarça dizendo que ia perguntar aonde ele mora, que ela vai levar ele lá. Então o Prota diz que acabou de chegar na cidade e ainda não achou um lugar para ficar, e também tá muito tarde para dormir no parque. Então ela, meio envergonhada, diz que dá para ele vir para casa dela, que ela tem um quarto sobrando, e mesmo não sendo muito grande, é melhor do que dormir no parque. Aí o Prota começa a zoar com ela, perguntando se ela não tem medo dele fazer alguma maldade com ela, ou se ela quer isso porque ele salvou ela e ela tá querendo dar o corpo dela para agradecer. Ela fica bravinha falando pra ele só dizer se vai ficar ou não na casa dela, e é claro que o Prota aceita quem não ia. Enquanto isso, a policial vigiando eles e lembrando que os guardas da família do maluco é tudo cara aposentado das forças especiais, e se pergunta o porquê de eles não terem conseguido lidar com um carinha assim igual o Prota. Então ela, achando difícil lidar com isso sozinha, já pega o celular e liga pro irmão dela e pergunta se ele tá em alguma missão, e dizendo que tem uma pergunta pra fazer, ela pede pra ele ajudar a analisar o vídeo que ela mandou pra ele. O irmão dela é bravo, o maluco mora no meio das montanhas na Sibéria. A irmãzinha dele não descansa nunca, e mesmo com o negócio que a família dela tem, ele não entende o porquê diabos que ela foi virar policial, e sempre sobra pra ele ajudar a resolver crimes. Ele diz que é o capitão da unidade de comando do Espírito do Dragão, e não um policial. Então ele usa um poder parecendo o Super Choque e traz o notebook até ele para ver o vídeo que a irmã dele mandou. E olhando pro vídeo, acha uma vergonha um monte de veteranos das forças especiais perturbando um moleque. Mas vendo outra cena, ele vê o Prota fazendo um movimento suspeito e se pergunta se ele não é um artista marcial antigo. Mas olhando com mais atenção, ele acha que o Prota não é um artista marcial antigo comum,
e já pega o celular e liga para a irmã, dizendo que quer todas as informações do jovem no vídeo agora mesmo. Já no apartamento da Suni, ela termina de tomar o banho dela e explica pro Prota onde fica o banheiro, e ele diz que entendeu, e olhando para ela, fica se perguntando o porquê dela confiar nele tanto assim. Então o Prota já vai pro banho, e pensando consigo mesmo, diz que 5 anos atrás foi salvo pelo mestre dele, e pensou que isso era uma bênção, mas para surpresa dele, foi o início de um pesadelo. O velho é doidão. No primeiro dia, sem dar nenhuma explicação, já deixou o Prota em uma jaula. O coitado teve que lutar com um tigre que já estava com fome há uns 3 dias. E no final, o Prota conseguiu sobreviver. Depois disso, o velho começou a treinar ele, levando ele para vários lugares ferozes para treinar. E todas as vezes, parecia que era certo que o Prota ia morrer. Mas, todas as vezes, o Prota conseguiu sobreviver. E o que tem mantido ele vivo até agora não é nada mais nada menos que uma raiva e um ódio sem fim. E ele jura que vai achar cada um que participou daquele encontro na Vila Yunyu naquele tempo e vai fazer todos pagarem. Na cozinha, a Suni percebe que não tem roupas pro Prota trocar de roupa. E enquanto pensa em arrumar algumas, ela lembra que trocou de roupas e esqueceu de esconder as roupas íntimas dela. Tá tudo num cesto no banheiro. E ela sai rasgando para esconder antes que o Prota veja as roupas, mas quando ela abre a porta, já dá de cara com o Prota e fica em choque. E toda nervosa diz que veio pegar uma coisa. O Prota pergunta o que é que ela veio pegar. Ela fica paralisada gaguejando. E o Prota pergunta se ela não conseguiu nem esperar ele vestir umas roupas primeiro, e tira a toalha de propósito só pra zoar. Ela fica toda nervosa e envergonhada, e sai vazada pedindo desculpas, dizendo que não queria se aproveitar dele, e corre pro quarto e bate a porta com tudo, e fica rolando na cama dizendo que não viu nada, que não viu nada. O Prota fica suave vendo essa comédia toda e acha que ela nem vai mais sair do quarto essa noite. Mas ele lembra que tem algumas coisas pra resolver, e diz que tem que cortar o mal pela raiz. Na casa dos malucos, o pai do maluco tá inquieto. E ele diz pro pai parar com essa agitação que ele já tá ficando tonto. O pai dele fica bravão e diz que se não fosse por ele, o velhote das artes marciais não estaria aleijado agora. E sem ele, agora a família dele está em perigo. Mas ele diz que eles ainda têm o avô dele e ninguém vai se atrever a fazer nada contra eles. Mas o pai dele diz que tá em pânico, que ainda não erradicou aquele moleque e não se sente seguro. E diz que amanhã eles vão pra montanha Ui e pedir ajuda pro velho da montanha. E o maluco diz que se ele fizer isso, ele vai pegar o moleque. E diz que vai quebrar as pernas e os braços do Prota e torturar a Suni na frente dele. Mas falando na Suni, já chega o Prota bem no ninho dos caras, já perguntando se o maluco vai mesmo se atrever a tocar nela. Os malucos ficam em choque, e o Prota já senta dizendo que eles têm que conversar sobre isso aí. E o maluco já fica com medo, perguntando se ele quer matar eles, e o velho fala pro filho não se preocupar, dizendo que o Prota não iria se atrever a fazer isso. Mas será que não? O Prota começa a emanar uma aura escura. O maluco fica tremendo de medo e é atravessado pela aura do Prota. Esse aí já era. E o Prota pergunta pro velho se ele ainda acha que ele não mataria eles. O velho fica em choque vendo o que o Prota fez com o filho dele e já começa a chorar dizendo que eles não têm rancor. Aí o Prota começa a rir e sendo irônico dizendo que quem não faz o mal não sente rancor mesmo, né? Então o Prota pergunta se ele se lembra do banquete na Vila Yunhu 5 anos atrás e do casal morto da família Ye. E o velho fica mais em choque ainda, perguntando se o Prota é o lixo da família Ye Shen, que caiu no rio, e diz que é impossível que o Prota não tenha morrido. Aí o Prota segura a cara do velho e diz que vai contar um segredo antes do velho morrer. E diz que, na verdade, ele não é um artista marcial, como eles o chamam. Na verdade, ele é um cultivador. E o velho só falta botar o olho pra fora. Aí o Prota diz que, aos olhos do velho, um artista marcial é como um deus. Mas aos olhos de praticantes, como o Prota, mesmo se o velho tiver um mestre das artes marciais por trás dele, ou até mesmo um clã, ele, Ye Shan, pode cortá-lo com uma única espada. E manda o velho de base, acabando com pai e filho. E na tal montanha Ui, o velho da montanha, citado pelo velho pai do maluco, sente alguma coisa e cospe até sangue. Ele sente que o filho e o neto dele foram mortos, e fica bravão se perguntando quem se atreveu a matar o clã dele. E ele enlouquece gritando que ele, Yuan Li, jura aos céus que ele mesmo vai encontrar quem fez isso, e vai matar e cortar em pedaços.
Aí o Prota também, na meditação dele, de boa, sente um negócio estranho e diz que a energia de cultivação da China é muito fina e não combina com aquele lugar. E para cultivar ainda mais agora, ele deve fazer algumas pílulas. Então ele lembra que o aniversário da morte dos pais dele é dentro de uma semana e ele vai ter que ir na montanha de Tian para ver eles. Então ele pega uma pedra preta, dada pelo pai dele no aniversário de 11 anos dele, que disse que era uma herança da família Ye. Mas essa pedra aparenta ser só uma pedra comum. Mas ele, olhando direito, percebe que tem palavras escritas na pedra, parece sangue, e ele se pergunta se precisa de gotas de sangue para identificar o dono. Então o Prota faz o teste, e a pedra começa a reagir, e vendo aquilo começa a ficar tonto, e não consegue resistir e acaba apagando. Então ele já aparece caído em um lugar que parece ser um cemitério, e acorda com dor de cabeça, e vê uma névoa preta, e olhando direito, toma um susto vendo esse lugar, e grita perguntando que diabos é esse lugar. Aí ele vê um negócio grande vindo na direção dele, aí aparece um dragão gigante cheio de cabeças, e fala que se ele não quiser morrer, é pra ele vazar dali. Então ele acorda assustado, e sentindo uma dor de cabeça, ele pega a pedra e lembra que o velho disse que era um tesouro antigo, e se pergunta se ele atingir um certo nível de força, se ele pode invocar algum poder grande da lápide. Tem muitas lápides no cemitério da reencarnação, então tem centenas de poderes grandes lá. Então alguém bate na porta. É a Suni, dizendo que a comida já tá pronta, e que se ele não comer logo, vai esfriar. Aí ele diz que já tá indo, enquanto fica com esse assunto do cemitério da reencarnação na mente. Então ele já começa a comer, e fica felizão dizendo pra Suni que ela tá sendo muito boa pra ele. E pergunta se ela não quer o corpo dele e se não quer que ele cozinhe pra ela e aqueça a cama dela no inverno. Aí ela diz que ele tá tentando se aproveitar dela, que não precisa aquecer a cama, porque a casa já tem um aquecedor pro chão no inverno. Mas diz que se ele realmente quiser ficar na casa, não é impossível. Primeira coisa, tem que ajudar no aluguel. E segundo, ele tem que fazer as tarefas dele. Aí ele fica surpreso e diz que não tem dinheiro para aluguel agora. E a Suni, pensando consigo mesma, se pergunta se esse cara tá tentando fazer ela sustentar ele. Aí do nada ele já puxa um papel ali e começa a escrever uns negócios e dá pra Suni. Ela fica sem entender nada. E ele diz que isso é uma receita para um produto de skincare e diz que é só um produto de baixa qualidade, mas já é o suficiente para sustentar uma empresa pública, então não tem problema em cobrir o aluguel. Mas ela acha que ele tá doidão e pergunta como assim com isso dá para sustentar uma empresa pública e pergunta se ele entende o que são empresas públicas. Aí ele pergunta se a empresa dela não é uma empresa da área de beleza e diz para ela mostrar essa fórmula para o departamento técnico que eles vão saber o valor, que pode valer no mínimo 10 milhões. Aí o celular dela começa a tocar. É a senhora Xia Houshui que tá ligando. E o Prota se pergunta se é aquela Xia que ele estava procurando. Ela ligou chamando a Suni para uma reunião e a Suni diz que já tá indo. Aí ela olha pro Prota e diz que tá com pressa. E não dá para ficar ouvindo ele se gabando. E fala para ele ir arrumar um trampo logo. Então o Prota começa a andar pela cidade e lembra que ouviu que a medicina chinesa já não estava mais sendo praticada e ele tinha achado que não era verdade. Aí ele tem uma ideia. E começa a vender alguma coisa ali, mas vender o quê? Simplesmente a cura para todas as doenças, cobrando 100 mil por consulta. E diz que para quem não tem dinheiro também não vai ter cura. Então, uns otakus ali em volta acham um absurdo cobrar 100 mil, se perguntam de que hospital psiquiátrico é esse doido, e se agora os bandidos estão roubando as pessoas abertamente assim mesmo, e já falam em chamar a polícia. E o Prota, vendo isso, já pensa em vazar dali e montar a barraquinha dele em outro lugar. Aí do nada aparece alguém gritando pedindo pra abrir espaço pra passar, aparece uma novinha, e fala pro Prota acompanhar ela. Aí ela leva ele pra uma mansão e diz que aí é a casa dela. O Prota acha mó grande e já fala que vai se encarregar de curar o cara que tiver precisando. Mas ela fala que ele entendeu errado, que ele não tá aí pra curar ninguém, e o Prota fica sem entender nada e pergunta o porquê ela trouxe ele ali. Aí ela diz que trouxe ele ali pra mentir, e o Prota já responde que não é mentiroso e diz que não tem tempo pra brincar com ela e manda ela ir procurar outra pessoa. Aí ela já puxa um cartão dizendo que ali tem 100 mil. E o Prota rapidinho já muda a mente e diz que o que ela quiser ele vai fazer. E ela diz que preferia ele sendo rebelde mesmo. Então ela diz que o pai dela realmente tá doente, e o médico disse que ele só vai durar mais alguns dias. E como os pais dela são muito unidos, ela tem medo que a mãe dela perca a cabeça e acabe fazendo alguma loucura.
E ela espera que o Prota possa pelo menos fingir ser um médico e levar o pai dela para algum lugar antes dele morrer, fingindo que vai para as montanhas para curar a doença dele. E assim ela acredita que passando um tempo, a mãe dela vai aceitar e superar a partida do pai dela. O Prota só fica olhando enquanto pensa que isso não é jeito de usar ele, mas, como ele já tá aí, a história é outra. Então ele fala para ela que vai cuidar disso e que vai completar a tarefa com sucesso, e ela diz que ainda bem, porque assim ela não vai precisar chamar a polícia para ele, e diz que se ele não quiser, ela vai entregar ele para a polícia. Então eles se dirigem para a entrada da casa e sai uma velhinha incomodada por ela trazer visita, e ela diz para a velhinha não se preocupar, que é só o amigo dela que veio para ajudar, e fala pro Prota lembrar do combinado deles. Chegando no quarto, o pai dela tá mauzão, ela chama mas ele nem dá sinal, e o Prota de cara já vê que a coisa não tá boa, e olhando direito, vê uma névoa em volta, e pensa consigo que o cara já tá quase morto. E pelo que ele tem, a medicina normal não pode salvar ele. O ar de morte encheu o peito dele, e quando chegar na cabeça, nem mesmo um bom imortal pode salvá-lo. Aí ela diz que mês passado o pai dela foi diagnosticado com um câncer de pulmão avançado, e mesmo indo para hospitais no exterior, o tratamento não teve efeito, então eles contrataram o Dr. Kyu da capital, mas ontem ele disse que o pai dela só vai viver mais alguns dias. Então ela diz que ele tem que ajudar ela a esconder isso, porque a mãe dela não pode saber disso. Mas olhando para trás, a mãe dela e o tal médico já estavam ouvindo tudo e aparece o irmão dela e fala que ela tem que ser honesta porque é normal ficar velho e morrer, e ela não pode ficar mentindo para a mãe. Aí ele diz que já organizou o funeral e promete que vai dar um enterro legalzinho pro pai dele. Aí ela fica indignada, dizendo que como pode ele dizer essas coisas, sabendo que a mãe deles não tá bem, e tenta acalmar a mãe dela. Então ele diz que o pai deles tem vivido uma vida difícil e pergunta se não é um alívio se ele morrer. E diz que não aguenta mais ver o pai dele sofrer o tempo todo e fala pra ela não se preocupar, que quando ele assumir a família, ele não vai maltratar ninguém. E a mãe dela se desespera, dizendo que não pode viver sem o pai dela, e quando ele morrer, ela vai ir junto. E o Prota já percebe que o irmão dela quer é que a mãe dele morra também, para ter menos gente para dividir a herança. Então ela diz que com o pai nessa situação, e ele nem para fingir que tá triste, e é um animal, por causa de um pouco de dinheiro, quer matar a mãe também. Aí ele fica louco, e diz que como ela se atreve a chamar ele de animal, porque se ela quer morrer, ele não pode fazer nada. Aí ele parte pra cima da menina, e o Prota mete um socão na cara dele, e diz que o cara não tá morto ainda. Aí a mãe e o médico ficam assustados, e o médico fica revoltado dizendo que em pouco tempo, o maluquinho vai ser o cabeça da família, e pergunta quem diabos é o Prota. E o Prota grita dizendo que se derem 10 milhões pra ele, ele pode salvar esse paciente. Então todo mundo sai do quarto e fica só o Prota, e a mãe dela chorando pergunta se aquele jovem realmente pode salvar o pai dela, e ela diz que já conhece ele há um tempão, e ele é um doutor muito bom, e o pai dela vai ficar bem. Mas na mente dela, o Prota é um mentiroso, tirando vantagem da situação, pedindo 10 milhões, mas pelo menos ele tá fazendo o que combinaram. E o irmão dela diz que se o pai dele morrer, a culpa é dela, e o mentiroso do Prota vai pra cadeia. Mas o maluco não tá nem aí pro pai, só pensa na fortuna. Então o Prota no quarto diz que o cara teve sorte de conhecer ele e diz que o mestre dele ensinou a arte da cura pra ele, suficiente pra trazer o cara até da cova. Então ele começa a fazer os ritual, a arte dele, e começa a envolver o cara na aura dele. Aí ele já resolveu o problema da névoa que rodeava o cara. E agora só falta conectar uma veia. Fazendo isso, o cara já tá salvo. E aí já era, ele tira toda a energia de morte do cara e finaliza o ritual. E isso gastou mais energia do Prota do que ele esperava, e ele acha que ainda tem que praticar mais. Então ele sai do quarto e fala que o cara já tá prestes a acordar. A mãe da menina fica felizona, o irmão da menina fica surpreso, e a menina ainda achando que o Prota tá fingindo. Aí o Prota pede o pagamento e fala pra mulher ir lá olhar pra confirmar. E quando a mulher já ia dar o cartão pro Prota e passar a senha, o maluquinho toma o cartão da mão dela e fala pra ela cair na real, que o pai dele tá com câncer em estado terminal e não tem como ser curado. Aí o Prota fala que esses 10 milhões é o preço dele por ter salvado o pai dele, e o maluquinho diz que tem que ver o resultado primeiro, mas o Prota torce a mão dele e pega o cartão e diz que o cara vai acordar, mas só por 3 dias. E vai saindo com o cartão e dizendo pra ligarem pra ele em 3 dias, porque depois de 3 dias ele tem que dar um medicamento pro cara.
E o maluquinho fica bravo, dizendo como o prota pôde bater nele e ainda roubar o dinheiro dele, e diz que vai chamar a polícia. Aí o médico do lado dele fala pra ele não se preocupar, que ele conhece um cara na estação que vai lidar com o prota. E a menina fica calada, desconfiada de tudo, e aí do nada o cara realmente levanta. O maluquinho fica em choque, se perguntando como ele pode viver com câncer terminal. E o cara, ainda com uma cara meio de morto, pergunta onde tá aquele médico que é o prota. Aí ele agradece a mulher e a filha e diz que graças a elas e aquele médico milagroso, ele agora tá muito melhor. E olhando pro filho dele, diz que ele tem feito muitas coisas ultimamente. E o moleque diz que fez tudo pelo bem da família. E o velho fica doido com ele, dizendo que sabe muito bem o que ele tem feito enquanto ele estava doente. E fala pra ele não pegar nenhuma moeda dele mais. Agora o maluquinho se lascou. E ele continua falando e diz que o maluquinho é um canalha e que se aquele médico não tivesse vindo salvar ele, ele deixaria ele morrer. E enquanto isso, na empresa Huamei, eles discutem sobre as ações da empresa que despencaram. E a empresa tá com problemas e vai ficar difícil pra eles. E se a empresa não lançar novos produtos de beleza, cedo ou tarde vai ser esmagada pela concorrência. E a Suni fica se perguntando o que eles deveriam fazer. Então ela sente uma coceirinha no peito e quando coloca a mão para ver o que é, tem um papel com alguma anotação. É a receita que o prota deu para ela e nem ela sabe quando esse papel foi parar aí. Mas o prota sabe. O prota disse que essa fórmula vale mais de 10 milhões. Aí chega uma mulher e pega o papel da mão dela e pergunta o que tem nisso que ela tá tentando esconder nas roupas íntimas. E quando ela vê escrito que é sobre uma pílula da beleza, ela acha engraçado e diz que isso é uma piada, que ela pegou isso com um golpista e tá olhando como se fosse um tesouro. E pergunta se ela dormiu com alguém pra conseguir isso. E a Suni diz pra ela não achar que toda mulher é barata igual ela, que troca o corpo por dinheiro, e fala pra ela devolver o papel. Mas ela fala que vai fazer o favor de jogar fora esse lixo e picota o papel. A Suni fica pistola e fala pra ela parar de ficar enchendo o saco dos outros e dá um tapão nela. E diz que é só um pedaço de papel, mas é dela. E os outros funcionários até param a reunião pra assistir. E as duas saem na mão ali mesmo, uma xingando a outra de tudo quanto é nome e a outra falando que vai matar a uma. E no meio dessa confusão toda, a porta abre. E já chega a chefona, dizendo pra elas não brigarem porque elas estão prestes a ter uma reunião. E chamando o nome das duas com ódio no olhar, Suni, e Suna, a outra mulher, ela diz que parece que as duas não têm mesmo nada pra fazer, e as duas ficam em choque. Essa aí é a tal Xia Houshui, presidente do grupo Huamei. Então ela diz que eles sabem muito bem sobre o que é a reunião de hoje. E diz que hoje em dia, as outras empresas produzem líquido oral avançado, e pergunta o porquê dos produtos deles, da Huamei, ainda estarem estagnados depois de tantos anos. Os funcionários discutem entre eles, mas ninguém tem essa resposta. Então ela dá um tapão na mesa e fala que por 3 anos inteiros os produtos de beleza da Huamei não têm sido atualizados em nada, e pergunta se eles realmente querem morrer nesse departamento. Aí um cara diz que não é por falta de esforço, é que a indústria de beleza está muito competitiva, e mesmo eles já tendo pesquisado todas as fórmulas existentes, eles não conseguem encontrar uma alternativa melhor. E o outro fala que o departamento deles até viajaram pelo mundo em busca de fórmulas, mas tem poucas fórmulas de tempos antigos. E diz que nem pesquisando em livros antigos eles conseguem alguma coisa. E ela diz que é claro que ela sabe que fórmulas de beleza são extremamente raras, enquanto pensa consigo que levou 5 anos para ela construir a maior empresa de beleza da cidade. Então a Suna, que tava brigando com a Suni, diz que a Suni não tá pura não, que agorinha mesmo ela tava segurando uma cópia de um tal elixir da beleza. Então um dos caras já fica surpreso enquanto pensa consigo que esse elixir é uma fórmula perdida dos tempos antigos. E ele já fala pra presidente Xia que se a diretora Suni realmente tiver a fórmula, vai salvar a empresa. Aí a presidente já fica felizona e pergunta pra Suni se ela tem mesmo a fórmula pro elixir da beleza. E a Suni meio com receio diz que não, que é só uma coisa que alguém escreveu pra ela. Mas a presidente insiste e manda ela mostrar a fórmula. Aí ela pega os pedaços do papel e pede desculpas pra presidente e diz que era só uma piada de um amigo. E agora tá assim, o povo fica se lamentando, mas a outra mulher acha graça. Na mente dela, a presidente Xia tá sendo feita de boba, e ela gosta disso. Então o outro cara pega um pedaço do papel e, analisando, diz que essa receita é mesmo a verdadeira. E fica loucão com a tal da Suna, dizendo que viu que foi ela que rasgou a fórmula e que a fórmula era uma questão de vida ou morte para a empresa. E essa bis destruiu
O maluco fica doidão e fala que de agora em diante ela não é mais diretora e fala pra ela sair da sala e diz que se a fórmula não for recuperada, ela vai responder criminalmente. E ela diz que não sabia que era verdadeira e não teve intenção de fazer isso. Então ele fala que sabe que a fórmula original dessa empresa foi baseada nessa fórmula e infelizmente eles não têm a fórmula completa. E se eles recuperarem o papel, eles podem ter um avanço de qualidade. Então a presidente diz que não há tempo a perder e fala para todo mundo ajudar a Suni a pegar os pedaços do papel, porque eles têm que recuperar a receita custe o que custar. E a Suna, a diretora que rasgou o papel, fica em choque por saber que a fórmula da Suni era real mesmo. Aí a presidente chama o nome dela e ela já percebe o tamanho da merda que fez. Aí a presidente diz que a fórmula parece mesmo verdadeira, o que é ótimo, mas pergunta quem foi que tomou da Suni e rasgou uma coisa tão importante. Aí ela fala para a diretora Suna, que rasgou o papel, que já que ela tá com tanto tempo livre e tá tendo falta de assistentes na loja nova, ela vai ganhar um emprego agora como assistente na loja. Depois do trabalho, a Suni chega em casa e, chamando pelo Prota, percebe que ele não tá em casa. E ela pensa consigo que realmente não esperava que aquela fórmula fosse mesmo verdadeira. E ela se pergunta se o Prota vai voltar ou não. Aí ela lembra que, além de escrever fórmulas secretas, o Prota também é forte, mas ele é muito suspeito. E ela acha engraçado que mesmo assim ela deixou um cara estranho morar na casa dela, apesar que a fórmula que ele deu parece ser verdadeira. Aí ela começa a viajar, se perguntando se seria possível que o Prota é algum super-homem, e que se ela descobrisse a identidade dele, ele sumiria de perto dela. Aí o Prota dá um susto nela e pergunta o que tá acontecendo que ele ouviu ela chamando ele. Aí ela pergunta quando foi que ele chegou, e ele fala que acabou de chegar e viu ela chamando ele. Então ela começa a achar que o Prota é um cara de boa mesmo. Pensa em pedir desculpas pela desconfiança, mas começa a gaguejar, e o Prota, vendo isso, acha que ela vai reclamar de alguma coisa e já diz que ele tem feito as tarefas dele certinho. Mas ela, envergonhada, diz que na verdade queria pedir desculpas, porque a fórmula que ele deu pra ela foi toda picotada. Aí ele suavão diz que aquela fórmula lá é de quando ele era um iniciante na escola e pergunta se ela achou mesmo tão boa assim e diz que se ela quiser ele pode escrever mais pra ela. E ela fica surpresa quando o Prota fala que era de iniciante. Aí o Prota já levanta e fala que tá um pouco cansado hoje e que já vai dormir, e fala pra ela ir dormir também, mas ela pega no braço dele dizendo que ainda tem uma pergunta. Aí o Prota já entende errado e fica surpreso achando que vai se dar bem e diz que ele tá cansado, mas se ela pedir, ele, sendo um homem, não vai recusar. E ela diz que é verdade, mas não é isso aí que ele tá pensando não. E se ele tentar fazer alguma coisa, ela vai chamar a polícia. Então ela diz que a primeira vez que viu ele tava clamando pra ver a senhora Xia Qianxue, e diz que por coincidência, depois que falou com a senhora Xia, ela também disse que queria ver ele. E o Prota fica confuso quando ouve o sobrenome. Não era Houshui o sobrenome? Até eu tô confuso agora. E aí ele diz pra ela esquecer, que ele não tá disponível. E ela diz que ele ofendeu todo o departamento de segurança pra ver ela, e ele pergunta se ela vale a pena mesmo. Aí então o Prota fala que ontem ela ignorou ele, e aí hoje já quer a ajuda dele. E a Suni diz que ela é a presidente, e ele deveria marcar um encontro com antecedência. Então o Prota diz que tá de boa ver ela então. E a Suni diz pra ele falar com ela amanhã. Mas o Prota diz pra ela falar pra presidente dela vir ver ele pessoalmente, e aí ele vai decidir se vai falar com ela ou não. E já fecha a porta do quarto, dizendo que amanhã eles conversam sobre isso e deixa a Suni falando sozinha. Aí a Suni liga pra presidente, e ela pergunta o que o Prota disse. E a Suni fala que ele disse pra ela ir pessoalmente falar com ele. Ela fica surpresa e diz que não tem problema, que ela vai pensar, e fala pra Suni ficar de olho nele até lá. E ela acha interessante, porque ele tinha feito uma cena pra ver ela, e agora tá agindo assim, e fica curiosa pra saber quem é o Prota. No dia seguinte, o Prota vai na maior farmácia da região. Então o Prota entra, vê que tem bastante gente e decide dar uma olhada ao redor e se depara com um quadro na parede. E olhando bem, diz que se for uma réplica, até que não tá ruim. Aí uma mocinha atrás ouve e pergunta de onde ele é e pergunta como ele se atreve a dizer que o tesouro deles é uma réplica. Então o avô dela fala pra ela não ser rude, mas ela diz que é porque ele disse que os tesouros deles são falsos, mas são tesouros que ele trouxe da capital. Então o avô dela fala pro Prota que pode ser que ele não saiba, mas essas pinturas foram examinadas por vários colecionadores e pergunta como o Prota pode dizer que é uma réplica. Aí o Prota fala pra ele que isso só mostra que todos esses colecionadores, incluindo ele, são todos tolos, e diz que eles têm olhos, mas não conseguem ver nada.
E vai saindo dizendo que mesmo assim essa pintura é uma imitação muito boa e dá pra enganar as pessoas. E diz que achou que poderia achar alguma coisa boa nessa loja, mas achou errado. Aí a menina já começa a ficar pistola e pergunta pro avô dela se ela pode ensinar uma lição pra esse pirralho. Mas o avô dela fala que ela não pode lutar contra pessoas normais. E o prota ouve isso e acha interessante. E a menina já parte pra cima do prota e já chega na voadora. E o avô dela já fica com medo. Essa menina tem praticado artes marciais antiga e ele fala pra ela não acertar o prota com força pra matar. Mas o prota segura o pé dela sem nem fazer esforço e pergunta se é só isso mesmo. E a menina fica surpresa, achando impossível isso. Aí ela pergunta até quando ele vai segurar o pé dela e chama ele de pervertido. O prota deve ter uma cara que compra pack de pé. Aí ele chama ela de criança malvada e taca ela no chão. E diz que nunca pensou que encontraria uma artista marcial ali, mas acha uma vergonha. E diz que a arte marcial dela é pra homem e não pra mulher. E diz que se ela praticar isso por mais alguns anos, ela vai virar uma inútil. A menina fica louca e diz que agora ele não vai sair dali não. Mas o avô dela fala pra ela parar e pergunta se ela não tá vendo que ele bloqueou o chute dela sem usar QI. E se ele não tivesse pena, ela poderia ter. Aí a menina já interrompe ele e pergunta o que é que o prota sabe sobre o verdadeiro QI, e diz que ela só foi descuidada e não desviou. Então o prota diz que então tem que fazer uma pergunta pra ela. E com uma aura assustadora, pergunta se é assim que ela usa o verdadeiro QI dela. Aí ela cai pra trás de medo e diz que isso é impossível. E fala pro avô dela correr, achando que o prota vai fazer alguma coisa. Mas o avô dela, de boa, pede desculpas pro prota e diz que os olhos da neta dele não reconhecem a montanha. E o prota diz que tá de boa, que depois de tudo ela é só uma criança mesmo. E ela fica surpresa vendo o avô pedindo desculpas. Então o avô dela fala pro prota que pra esclarecer as coisas sobre essa pintura, ele não vê nenhum sinal que seja falsa. Então o prota diz que já que ele realmente quer saber, então o prota lança uma sombra na pintura e fala pra ele dar uma olhada. E diz que essa pintura é bem difícil de distinguir da original. E é por isso que os imitadores escrevem essa assinatura abertamente. Mas se usar QI verdadeiro vai fazer aparecer. Depois disso, a menina vai trazendo o pedido do prota, e ele agradece por ela mesma ter trazido, mas a menina ainda tá brava com a cara dele. E ela diz que tá tudo bem, que é uma honra servir ele, e diz que essas ervas são muito raras, e provoca o prota perguntando se ele tem dinheiro suficiente pra pagar. Aí o prota diz que ela é mesmo bem flexível, mas preferia quando ela tava sendo rebelde. Então ela fica brava e diz que hoje ela não é adversária pra ele, mas se fosse com o mestre dela, o prota iria se complicar. E o prota diz que tá de boa. Aí o avô dela pergunta se ela não tá vendo que a força do prota não tá abaixo da força do mestre dela, e a menina, surpresa, pergunta como isso é possível. E o avô dela diz que foi ele quem estragou a neta e pede pro prota não culpar ela. E ela fica surpresa ouvindo que o prota deve ser mais forte que o mestre dela. Aí o avô dela olha a lista de remédios que o prota pediu e diz que como o prota vai precisar de uma quantidade um pouco maior, ele vai ter que esperar mais alguns dias. Mas diz que pra se desculpar, não vai cobrar nada. Mas o prota tira o cartão do bolso e diz que não precisa, que ele vai pagar. E diz que recentemente fez uma pequena fortuna, e fala pra menina que não quer ser visto como alguém que se aproveita da família dela. Aí ele vai saindo e diz que volta em alguns dias. Então o avô dela fica se perguntando se o prota é membro da família Ye, e a menina, ouvindo isso, se pergunta o motivo do avô dela saber o nome dele e se o prota é algum artista marcial antigo famoso. E o avô dela, pensando consigo mesmo, diz que se o prota for mesmo aquele Ye Shen, essa cidade não vai ter paz por enquanto. É isso aí que tem pra hoje. Valeu mesmo pras lendas que assistiram até aqui. Deixem o like e comentem. E pra quem não é inscrito ainda, clica pra se inscrever também, beleza? Fui!